A paz do Senhor, professores, aqui é a Grace e hoje eu fiquei responsável pela aula número 3 do módulo 4, qual é a salvação. E a aula número 3 vai ter como tema, o mistério da água viva, a mulher samaritana. Então é uma aula muito especial e que nós vamos passar aqui algumas dicas importantes para você. No nosso módulo escrito, nós deixamos ali vários pontos importantes que diz respeito ao culto infantil. É muito importante nós destacarmos que esse módulo traz a ideia de você sair da aula da salinha como uma aula, como a escola bíblica dominical, como ela tem o formato, de ser uma aula. Esse módulo é a ideia de você transformar como fosse um culto, um momento de adoração, que a criança entenda que ela não está entrando numa sala de aula, ela está entrando dentro da igreja e ali ela está indo para cultuar o Senhor, a adorar o Senhor através da sua vida, através da sua fala, do seu movimento. E com certeza nós trazemos recursos visuais para que seja uma aula que eles possam entender também a palavra. Então, a primeira parte do culto infantil é o acolhimento. Esteja sorrindo, esteja alegre ao receber a sua criança, chame elas pelo nome, aproveite esse momento também para você apresentar os visitantes, haver uma interação entre as crianças. O outro momento é um momento de oração. É um momento que você vai fazer aquele momento ficar calmo, tranquilo. Você vai mostrar para as crianças que você tudo precisa entregar nas mãos do Senhor. Então faça eles repetir a oração, ou convide uma criança para a criança iniciar a oração. É um momento que você vai entregar o culto infantil nas mãos do Senhor. E o próximo, a parte do nosso culto infantil, é um momento de adoração, um momento de louvores. Ali no módulo a gente traz várias dicas, A gente tem ali uma playlist onde você vai poder estar falando a palavra, ensinando a palavra através do louvor. Nesse momento também dos louvores, você pode estar fazendo as ofertas, ensinando para as crianças que ofertar é um momento de adoração. Então faça no momento ali dos louvores, a oferta. Eu preparei um recurso aqui, para que a gente possa seguir hoje este módulo com vocês. Então, a gente precisa, querido professor, na lição ali nós temos os objetivos da aula. Então nós precisamos, ao final da aula ministrada, alcançar esses objetivos com as crianças. Então o primeiro objetivo é eles saberem que Jesus ama a todos, sem distinção, e Jesus quebra barreiras. Esse é o objetivo do culto infantil, dessa aula que nós vamos ministrar. O outro objetivo é apenas Jesus satisfaz a nossa sede espiritual mais profunda. Somente Jesus pode satisfazer a nossa sede espiritual. E o outro objetivo é agir com coragem, que a criança possa ter coragem de falar de Jesus a outras pessoas. Então esses são os 3 objetivos da aula, que ao final daquilo que você ministrou, daquilo que você preparou, lá no final, eles têm que sair com esses objetivos alcançados. O nosso versículo para memorizar está lá em João 3,16, então é o mesmo versículo para todas as aulas. Nós acreditamos que esse versículo já está na ponta da língua das nossas crianças, como de todos os que servem a Jesus, porque ele é o texto áureo, onde fala da salvação. O tema do módulo é qual é a salvação, e esse tema vai falar que Jesus é a salvação, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Querido professor, mais do que um cartaz bonito com o versículo, vocês precisam ler o versículo com a criança primeiramente na Bíblia, porque eu sempre falo que às vezes o único lugar que a criança lê a Bíblia é ali na salinha com vocês. Então não deixe de ler primeiramente o versículo na Bíblia. Eles precisam saber que aquele versículo que você fez ali, aquele cartaz lindo, você tirou da Bíblia. Então leia com eles. Mesmo que eles não saibam ler, mas você abre a Bíblia e lê. E se por acaso alguém já sabe ler, faça isso, faça eles lerem a Bíblia, faça espadas ao ar. Pode ser que algumas crianças tenham traduções diferentes.
então façam que mais de uma criança leia a Bíblia para que eles vejam que existem várias versões, mas que ela tem o mesmo significado, certo, querido? Mas nós também precisamos explicar o versículo, ler com calma, para que memorizem, eles gravem esse versículo para a vida toda. E nós também temos técnicas, né, estratégias para ensinar as crianças a memorizar. E nessa aula, eu trouxe para vocês aqui um dado, que esse dado tem ações. Então, vocês vão jogar o dado, né? Por exemplo, eles vão repetir o versículo de olhos fechados. Então, você escolhe uma criança, ela joga o dado, né? E sai lá, com um amigo. Então, eles vão falar o versículo, né? Sem olhar, obviamente, com um amigo. Você gira de novo, sai ali bem alto. E depois, devagar. Então, é uma brincadeira, mas que essa brincadeira tem uma intenção, né, de ensinar e de memorizar. Esse recurso aqui a gente vai deixar ali para vocês depois vocês produzirem, tá? E formarem esse dado. Outra estratégia para a gente fazer a memorização é a gente trazer um cântaro, né, uma jarra, né, que tem tudo a ver com a história de hoje, e eu posso fazer gotinhas, né, que diz da água, que tem a ver com o tema, e eu fazer partes dos versículos aqui, e eles vão tirando e a gente vai montando, né, ela vai estar toda embaralhada aqui, e eu vou fazendo um grande quebra-cabeça e eles vão montar. Então, é uma forma também, uma estratégia de memorização do versículo, tá? Agora, então, nós vamos entrar no conteúdo da aula ministrada. E a gente vai falar um pouquinho, né, traduzir esse conceito de água viva, de água da torneira, né? Porque isso, a mulher samaritana, quando Jesus encontrou ela no poço, era essa dúvida que ela ficou. Como assim, água viva, que eu jamais vou ter sede? Então, é importante que a gente faça essa tradução para as crianças, explique detalhadamente, né? Porque assim como a professora da aula 2 falou, as crianças são muito do concreto, e então eu preciso detalhar e explicar para ele. Então, comece a aula bebendo um copo de água. Beba um copo de água com eles e fale: quando eu tô com sede e eu bebo uma água, eu jamais vou ter sede novamente? Claro que não. Daqui a pouco me dá sede de novo e eu preciso beber mais água, não é? Então, eu até fiz um rótulozinho aqui também, fala, né? Quem bebe dessa água volta a ter sede. Mas quem bebe da água que é Jesus jamais terá sede. Que água viva é essa que Jesus tem para nos dar, crianças? E nós vamos conversar sobre isso. A história da Bíblia está lá em João 4, leia também na Bíblia, de 1 a 41. Às vezes pensa assim, mais 40 versículos, é um momento que eles têm para ler a Bíblia. Divida o versículo, eles vão ficar atentos. Você pode dividir cada versículo para a criança ler, né? Obviamente, quando as crianças já sabem ler, elas podem participar. Então, leia com eles a passagem bíblica, mostre para eles onde está escrito a história de hoje. E a história vai se passar. E o que eu vou pedir para vocês? Façam um cenário. Jesus estava andando lá no deserto, né, cansado, a pé. Então, forre lá um pedaço da sala lá com papel pardo, que mostre que fosse deserto, e faça um poço lá. Olha só para vocês aqui, como recurso da aula de hoje, eu fiz, juntamente com a minha menina, de 9 anos, nós fizemos em EVA, né, esse material aqui, esse poço. Explique para a criança o que é um poço. Olha, uma folha de EVA, nós fizemos rolinhos, todos de rolinho, tudo aqui é de EVA, e essas partes que são de aço aqui clips que nós fizemos e mostramos para mostrar para vocês aqui, para vocês fazer com as crianças. Então, explique para ele o que é poço, né, que é um buraco que é feito no chão, para eles encontrarem água, locais de deserto, né, onde não tem água, eles podem fazer isso de recurso para obter a água. E então, Jesus estava andando lá no deserto, deu sede e ele desejou parar por ali. Passar por Samaria não parecia o melhor caminho. Era mais perto
da onde ele queria chegar em Galileia, só que não era o melhor caminho, porque eles eram rivais, os judeus eram rivais, né? Entre samaritanos e judeus, eles não se davam bem. Uma coisa que eu trago de recurso também aqui para eles, professores, são bonequinhos. As crianças menores, elas prestam mais atenção quando o recurso parece que é pequeno. Quando você coloca eles ali em volta da história, você senta e ministra com eles. Então eu trago aqui uma bonequinha para representar a mulher samaritana e o bonequinho para representar Jesus e um cântaro, né, para representar aqui que ela veio buscar água. É um dos recursos. Outro recurso que eu trago aqui para vocês é um material que é já um desenho que a gente pegou e fez a impressão para que você possa contar a história. Mas você pode contar a história com um cântaro, uma jarra, colocar um lenço na cabeça, simbolizando que você, né, demonstrando que você é a mulher samaritana e que você vai até, que você encontra Jesus ali no poço. Então são recursos que nós vamos compartilhar com vocês. Olha esse também aqui, que já está prontinho, é só montar esse poço aqui, né, onde tem a mulher samaritana e Jesus. Então, são recursos visuais para que eles fixem, né, a história na história, certo, queridos? Então, como eu falei, do cenário tem que ter sol, né, tem que mostrar para eles que estava quente, estava calor, então você pode se abanar, por exemplo, estava muito quente, Jesus estava com muita sede. E lá ele encontrou a mulher ao meio-dia, onde não tinha ninguém, ela estava lá sozinha. E ele precisava encontrar aquela mulher para trazer ali a verdade para ela. Uma mulher que era desprezada, que não era valorizada, que estava em pecado, e Jesus precisou estabelecer uma conversa com ela. Fale para ela, fale para as crianças que Jesus está sempre à procura, né, dos pecadores, está à procura de pessoas que queiram conversar com ele. A conversa foi fácil com a mulher samaritana? Não foi fácil, porque existia uma barreira que impedia eles, né? Mas fala para as crianças, né, que antigamente as pessoas, eles não se davam, mas Jesus, ele veio para quebrar barreiras. Jesus veio também para as pessoas difíceis, as pessoas que às vezes você pensa assim, que você não dá valor, é para aquelas pessoas, Jesus também precisa alcançar as pessoas. A gente às vezes passa na rua e fica vendo aquela pessoa que está lá pedindo dinheiro. Jesus veio para aquelas pessoas. Aquele amigo estranho que tem lá na escola, fala para eles, aquela pessoa que você que incomoda você, que briga com você lá na escola, Jesus veio para aquelas pessoas também. Jesus veio para alcançar o pecador. Aquela conversa, queridos, ali no poço, junto com a mulher samaritana, não era apenas uma conversa para ele falar que ele era judeu e ela era Samaria. Não era apenas para conhecer sobre a vida dela, era para alcançar o coração daquela mulher samaritana. E aquela mulher tinha muitos pecados, mas um dos pecados que Jesus naquela conversa conseguiu ali decifrar e conseguiu alcançar o coração dela e ela buscar o arrependimento naquele momento, é o pecado da cobiça. Sabe por quê? A Bíblia fala ali, Jesus falou que ela tinha vários maridos, sabe? É aquela pessoa que parece que não está satisfeita com uma pessoa só, ela busca outros maridos para satisfazer o coração dela. E eu posso trazer como recurso, professor, por exemplo, esse coração vazio. Quantas pessoas, né? Quantas vezes nós estamos com o nosso coração vazio? Parece que a gente busca várias saídas para preencher o coração. Assim era aquela mulher. Ao pecado da cobiça, ela procurava em vários casamentos buscar a alegria. Será que às vezes eu não fico olhando para o amiguinho, por exemplo, que tem um videogame, né, para cobrir essa tristeza? Às vezes eu fico dizendo, se eu tivesse um PlayStation, eu seria feliz. Mas eu ganho o PlayStation e aquilo não me satisfaz. Se eu tivesse o melhor brinquedo, eu seria feliz. E eu começo a tentar satisfazer o meu coração com coisas terrenas. Às vezes eu penso, se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria tudo para me deixar feliz.
E, queridos, não é dinheiro, não é brinquedo, não é comida gostosa que satisfaz a nossa alegria. Assim como aquela mulher, não eram vários casamentos que trazia felicidade. Jesus mostrou para ela que somente Ele, o Messias, poderia trazer a felicidade e preencher o coração dela. Olha que lição maravilhosa que você pode ensinar às crianças. Não é simplesmente você falar sobre um diálogo, né, entre uma mulher que não conhecia Jesus, mas falar para a criança da transformação que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Quem tem Jesus, né, tem a fonte de água viva. Não é simplesmente conhecer Jesus por conhecer, mas ter a vida satisfeita nele. Olha que lição especial. Nós queremos que vocês utilizem esses recursos para ministrar no coração das crianças. A gente tem crianças ali que parece que não estão satisfeitas. Elas sempre estão reclamando, e é aí que nós precisamos alcançar o coração das nossas crianças. E uma das lições também mais importantes é que essa mulher, ela não ficou com essa verdade, né, com essa fonte de água viva somente para ela, não. Ela deixou o cântaro para trás, né? A Bíblia fala que ela deixou o cântaro para trás e seguiu, né, para contar essa história para outras pessoas. É isso que nós queremos, que as crianças saiam dali, né, com vontade de contar essa história para outras pessoas e cumprirem, né, o ID. Outro recurso que tem Outro recurso que tem aqui, queridos, é do copo rasgado, que você pode falar para eles. Você, por exemplo, nós falamos sobre o pecado da cobiça. E ali você vai perguntar aqui para eles, né? Por acaso você já teve vontade de ter um brinquedo que o amigo tinha? Enquanto eles vão falando, eles vão rasgando. Você vai fazendo a perguntinha. Alguém aqui já sabia que não deveria mentir para a mãe e mentiu? Então eles vão rasgando, fazendo rasgo todas as vezes que você fazer uma pergunta, né? E se coloque no lugar deles. Se coloque também que você é um pecador. Mostre para ele que você já pecou também. Na verdade, nós pecamos todos os dias, né? Então, vá fazendo com ele, vai falando, eu também já tive vontade de mentir. E você vai mostrando para eles e vai fazendo. E sabe, querido, Jesus quer dar da água, da fonte para nós. Só que pode um coração rasgado aceitar Jesus? Não, porque o pecado, ele nos separa, né, de Jesus, nos separa de Deus, né, nos afasta de Deus. Assim é como um copo rasgado. Ele não consegue receber a água porque a água vai vazar ali. Um coração em pecado, ele não consegue receber de Jesus. Mas Jesus, ele está disposto a nos dar um copo novo, um coração novo. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos um coração novo e assim nós podemos receber dessa água viva que é Jesus. Então, também é uma forma que existe ali no nosso módulo de você falar sobre um coração quebrado, que ele, quando aceita Jesus, ele pode receber um coração novo, né, e receber da água da fonte que é Jesus. Para o final, nessa nossa lição, queridos, a gente sempre traz uma declaração. E eu gosto de fazer essa declaração no final, como se fosse um fechamento, a conclusão da aula, que vai falar: Jesus morreu na cruz e tanto me amou. Sua graça me alcançou e hoje livre sou. Repita com eles, para que eles saiam confiantes, declarando essa palavra, né, da nossa lição. E no final, faça um momento de apelo, né? Faça um momento de oração, ore por eles, né? Cremos que o Senhor usará vocês poderosamente ali na aula e faça o convite para quem deseja, né, ter um copo novo, ter um coração transformado. Faça esse momento de oração ali com eles e seja usada pelo Espírito Santo. E nós vamos fazer também, aqui iremos falar do nosso podcast Semeando nas Famílias, né? Esse é o momento de perguntar para as crianças se eles estão ouvindo com os seus pais. Coloque lá no grupo sobre o podcast e o desafio da semana,
que é eles fazerem uma brincadeira em família. O papo no deserto. Eles vão brincar bastante com as crianças. A ideia ali é eles fazerem uma atividade que gaste energia e que dê sede. E eles vão brincar, brincar, brincar. E quando a criança disser, mãe, eu quero tomar um copo d'água, você vai falar, daí o pai vai ministrar no coração das crianças. Jesus é a fonte de água viva. Essa água da torneira, essa água que nós temos no filtro, ela vai dar sede novamente. Você vai precisar tomar quantos copos forem necessários para matar a sede, mas Jesus é o único que pode matar a sua sede da vida eterna para você, onde quando você tem Jesus no coração, as coisas mudam para melhor. Certo, querido professor? Que Deus use vocês poderosamente. Nós precisamos saber que Jesus quebra a barreira, que Jesus está disposto a transformar o nosso coração. É somente Jesus, que cobre o vazio dos nossos corações nesse mundo tão tenebroso. É somente Jesus que satisfaz e nos traz alegria. E deixe o Espírito Santo usar você, que você seja um canal de bênção, neste domingo. Deus abençoe.